E aí aquela volta naquela mesma conversa. Quando vocês, quando começou, quando foi esse processo de, e aí, vamos ter um filho, como é que vai ser, é, passou na cabeça de vocês algum momento, assim, ou se aconteceu, como é que foi esse debate, nessa conversa de casal, de saber que, olha, nós teremos um filho, porque, assim, essa pergunta faz em cima do quê? Eu já ouvi relatos de algumas pessoas que, muitas vezes, elas são super apaixonadas em ter um filho, em ter uma criança, mas elas começam a desanimar, por incrível que pareça, e até de não ter, nem sequer adotar, quando elas pensam de que elas terão uma criança, sendo um casal preto, numa sociedade onde ela parece fazer de tudo para matar esse preto, talvez até antes dele nascer. Houve esse debate entre vocês dois, olha só, a gente vai ter um filho, mas como é que a gente vai criar nosso filho numa sociedade como essa? Houve esse tipo de pensamento, como é que foi? Cara, houve um debate sobre isso, a gente, eu acho que nem debateu, ou se debateu, debateu muito pouco sobre essa questão de ter um filho preto numa sociedade tão agressiva, o povo Uhum, preto. Né? Eu acho que por muitos fatores a gente não teve tanto esse debate. Né? Somos duas pessoas. Eu, na época, estava terminando meu curso superior, a Luana já tinha o curso superior dela, eu estava no mestrado e já tinha um emprego público. Né? Pessoas que não moram em periferia, pessoas que tiveram, ainda que não uma vida rica, que a gente não teve uma vida rica, mas tivemos uma vida estável, né? Então, acho que isso conta muito quando você raciocina em ter um filho. Muito provavelmente, as pessoas que moram numa periferia têm raciocínio diferente sobre ter um filho na sociedade atual, né? E não necessariamente esse debate vai ser sobre, pô, não dessa preocupação de pô, vamos ter um filho e tal, mas às vezes até tipo, vamos fazer um filho sim, porque é a única felicidade que a gente tem. Né? Então, assim, a galera mais pobre tem esse debate sobre a periculosidade de botar uma criança no mundo e aquela felicidade mínima de um povo pobre, né? De sim. um povo pobre, de um povo periférico. Eu e Luana, nessa questão, a gente debateu muito pouco, ou quase não, ou nem debateu. Né? A gente só pensava mesmo nas questões da na questão monetária, né? Da estabilidade financeira. Foi o que a gente mais discutiu. E aí eu que sempre com o meu discurso assim de Deus ajuda, na hora a gente dá um jeito. E vou te falar, Deus ajuda, cara. Porque depois que meu filho nasceu, quando meu filho esteve para vir, que surgiu de oportunidade boa, assim, que eu nem acreditava, assim, eu acho que talvez eu nem almejasse. É, é, foi bem grande, assim. E muito provavelmente isso aconteceu porque quando eu soube que ia ser pai, eu tive que passar a raciocinar diferente. Né? O Sim. impacto disso que traz para a minha mentalidade, para o meu momento, de como eu vou agir, do que eu vou almejar, aonde eu vou correr, muda muita coisa. Porque eu vou ter um filho. E Sim. pelo menos até os 18 anos, aquele moleque ou aquela menina vai ser responsabilidade minha. Então isso muda muito, assim, muda muito. Por exemplo, nesse processo, mais do que nunca eu descobri que eu tenho uma veia muito maior com a advocacia do que qualquer outra carreira do direito, por exemplo, um delegado, ou sei lá, uma magistratura, enfim. São coisas que você vai precisando e vai buscando diante de necessidade, né? Então, nesse momento foi isso que aconteceu, essa discussão, esse esclarecimento, falando assim, utilizando o português atual, né? Esse esclarecimento, ou esse enegrecer para a galera mais enganjada do que a gente tem que fazer. Para quem tá na live aí, gente, é bom, né? Tu toca num ponto muito legal aqui. A gente vai ter o enegrecimento do vocabulário para o esclarecimento da questão, onde a gente vai entender essa familiaridade com, com o vocabulário que sempre esteve entre nós, mas assim como né, esse tema que a gente está trazendo, tem esse abafar, essa roupagem, esse esconder que não tem como a gente não falar, assim, caminhando já para o final desse primeiro episódio, a gente faz essa reflexão, Que não rápido. como não falar, né? Depois que o tranco foi, aí foi que veio, porque a gente nem sente, assim, né, a gente acabou de falar praticamente de 5, 6 anos da vida de vocês em 20 minutos, então, assim,
E olha quanta coisa que a gente consegue consolidar de reflexão em esse processo e, né, acho que a Luana que colocou, porque toda vez que eu vejo aqui o teu nome no chat, eu tenho que traduzir na minha cabeça que não é É, você. Aí eu, é a peraí, Luana. tu colocou aqui que, né, sobre o debate que vem acontecendo, e vai ser mais constante, né, como você falou, de repente até os 18 anos, por aí, 20 anos, enquanto né, é criança e adolescente, que ela fala aí que o debate que tem sido agora mais quente em relação, né, aos caminhos que vocês vão passar para ele, mas agora né, no desenvolvimento dele como um todo, porque aí a criança vai tendo esses processos é, psicológicos de aprendizagem, e aí vem realidade, aí vem, por exemplo, toda criança tem aquela fama de fazer as perguntas que ninguém sabe responder, tipo, mamãe, por que que isso é assim? Já aconteceu alguma questão dele perguntar para vocês, ou para você, enfim, que seja assim, cara, que pergunta que a criança. É a pergunta que não está na idade da criança, né? A criança tem 7 anos, 6 anos, e faz aquela pergunta de pai, me chamaram, sei lá, me chamaram de macaco. Eu teve uma questão assim, dura de racismo, por exemplo, que ele veio abordar vocês, ou ele perguntou, que ele escutou na escola, enfim, e foi um desafio para vocês? Cara, eu acho que tem uma situação, mas isso é a Luana que vai lembrar melhor, porque foi ela que passou até. Teve uma situação direta assim com ele, não sei se ele chegou a perceber, mas ele perguntar, mas por que que eu não posso? Entendeu? E aí, no nosso entender da situação, houve um viés racista sim e tal. Mas assim, dentro dessas perguntas difíceis todas, né, o Inácio ainda, graças a Deus, não passou por situações, como é que eu posso colocar, intensas com racismo, né? Embora tenha passado alguns resquícios, tipo, na creche, pô, pentear o cabelo dele é difícil, né, mãe? Porque nasce tem um cabelo grande, a gente nunca cortou o cabelo dele baixo. Então ele tá o cabelo dele é praticamente o mesmo desde que nasceu, né? E aí assim, mãe, porque o cabelo dele é difícil de pentear, né? Mãe, para as meninas manda shampoo, condicionador, tal. E aí a Luana chegou a falar, meu filho vai vou mandar condicionador também. Mas é difícil, não precisa pentear, só passar o condicionador. Eu pentei em casa. Isso são pequenas questões de racismo, que o nosso não tem contato direto, né? Mas são momentos que envolvem ele, de racismo e tal, olhares de lado e tal, com pessoas desconhecidas por N motivos. Mas o Inácio, recentemente eu perdi meu pai. Vai fazer um ano agora, meu pai faleceu, né? E poucos meses depois o nosso cachorro também morreu. E o Inácio sempre lidou muito bem com a morte, assim, de um jeito que a gente fica muito impressionado. Né? Assim, e ele fala, eu vou morrer, o estrelinha, tô com saudade do vovô Johnny e tal, mas sempre lidou muito bem com a questão da morte. Ele fala, morrer, o que que é morrer? Morrer é isso, morrer é aquilo e tal. E ele sabe o que é morrer, mas nunca afetou assim, a gente fica bem até um pouco espantado com isso, porque a gente mesmo adulto fica bem balançado, né? Mas ele, eu acredito que ele fique balançado, mas ele acho ele muito sóbrio com essa questão, né? Então ele fala, quando ele vê um filme, assim, um desenho, vai morrer. E é muito natural, muito tranquilo, né? E ele é muito questionador, meu Deus, como ele é essa questionador, a gente tem até uma demanda em relação a isso, porra, ele pergunta muito, ele debate muito, a Lona fica dizendo que ele puxou o pai, né? Debater. A minha mãe tá vendo aí, vai falar a mesma coisa que eu sei. Mas assim, só que ele começa a debater de um jeito que ele não entende, né? E aí eu acho que nesse momento, quando eu quero trazer para essa sua pergunta, é de como a gente se relacionar com essas perguntas difíceis de se lidar, né? Porque como ele lida muito bem, por exemplo, com a questão da morte, eu não tive que ter tanto trabalho para explicar a morte. Mas quando ele começa a questionar tudo, absolutamente tudo, do que a gente manda ele fazer, do que ele tem que fazer, do que ele tem que aprender, do que ele não pode fazer, ele questiona, discute, ele debate, ele é um grande debatedor. Busca argumentos dele, mas busca argumentos, ele argumenta. E aí, obviamente,
Todo mundo que é pai e mãe sabe, se chega no momento que a gente perde a paciência. Porque você explica 30 vezes a mesma coisa, racionalmente, abertamente, e ele segue repetindo a mesma coisa, tentando não fazer, enrolar. E aí eu acho que fazer entender é muito difícil. É muito difícil. E aí e essas são essas pequenas lições que a gente vai pegando com nossos pais, nossos mais velhos, né? Que assim, nossos mais velhos, por uma questão de N motivos, muitas das vezes não tinha conversa. Não. Faz ou faz, ou faz ou é pau. Né? Hoje a gente entende que isso não era tão legal assim. Né? Eu não estou dizendo que o pai ou a mãe não tem direito de educar o filho de maneira um pouco mais incisiva. Não estou falando nem quero entrar nesse debate. Mas assim, eu acho muito importante você dar a oportunidade do debate, né? Da explicação, do questionamento. E eu faço isso muito com o Inácio. Ele tem uma abertura muito grande com a gente para conversar sobre tudo mesmo. Assim, a gente não tenta inventar historinhas tipo, como é que nasceu a cegonha? Não, a gente não inventa história de cegonha. A gente fala, não, é um homem, é mulher, né? Ou então uma adoção. Não explica o procedimento, obviamente, mas assim, explica ali como é que funciona. Então, a gente dá muita abertura para o Inácio questionar, perguntar, debater, que eu acho importante, né? Já falei pra Luana que a gente é muito fã aqui do Ela Patroa as Crianças, né? Mafia Kids, né? E aí eu falei, a exemplo de Michael Caine, futuramente estadista. Vamos instalar aqui dentro desse núcleo familiar um tribunal de família. com direito, com direitos a respostas, argumentações e julgamentos. Né? Por escrito até se for necessário. Enfim, só que existe um limite para as coisas. E a criança é muito esperta. Todas elas são muito espertas, são muito inteligentes e elas começam a se adaptar à realidade que elas vivem. Então, por conta dessa abertura, o Inácio percebeu que a gente dá muita abertura e prolonga o debate com ele de várias vezes, de várias formas que ele consegue postergar, enrolar. Às vezes ele quer estar cansado, falar, deixa aí que eu faço, deixa pra lá, porque todas as questões de vida. E aí ele deu para abusar dessa abertura, né? E aí é nesse momento de abuso que a gente tem que tomar aquela linha, tipo, cara, ele tá assim porque de alguma forma eu permiti. E o fato de eu não permitir mais ou botar limite nisso também não pode significar algo extremo a ponto de sair da linha de raciocínio da educação, né? Então, quando você me pergunta como é que é lidar com essas perguntas difíceis, eu vou para além da pergunta difícil, eu vou para a situação difícil, né? Porque eu acho que a pergunta é a coisa mais simples. Quando a pergunta leva a uma situação completa, né, que é o momento que Inácio vive, obviamente, é uma questão de construção de caráter, uma construção de raciocínio e personalidade, é muito importante eu entender que isso é sensível a ele, muito sensível a ele, e que eu tenho que tomar muito cuidado para não chegar a limites dele pensar que eu, por algum motivo, por conta daquela atitude dele, já não quero mais ele, e por aí vai. Entendeu? E eu acho que esse ponto é muito, muito difícil. É muito difícil. Muito difícil. Coisa que a gente só ouvia falar quando os nossos pais diziam assim: eu falei, pai, aí eu quero ver. Meu pai tinha uma fala muito, muito, muito importante que ele falou até o final da vida. A minha vingança é que um dia vocês vão ser pai. A minha vingança é que um dia vocês vão casar. A minha vingança é que um dia vocês vão passar por aquilo que eu passo. E aí é que eu quero ver. E aí hoje em dia eu fico assim, porra, pai, praga bem jogada. Caprichou do. Caprichou. Ele falou um negócio realmente é muito legal e coisa, pessoal. Eu vou encerrar com esse questionamento que fica e tu tocou num ponto agora muito incrível. O começo da tua fala e esse finalzinho convergem muito bem. Já fica, né, o questionamento para a gente fazer no próximo episódio, na próxima segunda-feira. Então já anota na sua agenda aí, gente. Segunda-feira, 8 da noite. Nós teremos a sequência desse pensamento, que é o que eu vou deixar agora para a gente encerrar, que é esse, né, dentro desse universo do
ó, quando você for, tananana, você vai aprender isso, quando você, porque junto com isso É, envolve uma série de questões e bases para a gente refletir. Eu vou deixar a gente com esse encerramento, essa reflexão para a gente no próximo encontro, semana que vem, que é o seguinte. A gente falou nesse primeiro encontro aqui muito do nascimento, dos processos e se ver, né, se reconhecer como pai, e essas partes, como você falou agora há pouco, de quando eu vou além da pergunta, eu preciso realmente estar no cenário daquela pergunta, como lidar com esse processo, é muito legal. Mas aí, no próximo episódio, segunda que vem, a gente vai partindo dessas bases, a gente vai talvez entender um pouco melhor disso, de que eu notei que quando você fala do seu pai, você fala com muito preciosismo, mas não necessariamente pela questão da saudade, mas fala pela questão do. É, ó, quando você for pai, e é hoje você você projeta muito isso do que ele, né, do que ele falava, aquela. cara, pai, É é gostoso. assim, não, é por vários motivos, né? É por vários motivos. Porque meu pai tinha todos os problemas do mundo, né? Ninguém é perfeito. Assim como eu tenho todos os problemas do mundo, meu pai também tinha. Mas o meu pai, ele sempre passou para mim, para meus irmãos, assim como minha mãe também, obviamente. Na verdade, minha mãe sempre foi a balança do meu pai, sempre foi a pessoa que regulava, na verdade, os limites do meu pai. E eu acho que por conta disso, muito que meu pai chegou no final da vida, no ponto que ele chegou, que, que foi muito bom, assim, foi uma progressão muito boa, foi uma evolução muito boa pelas coisas que eu ouço falar de antes, que eu vi durante, e quando eu vi lá na chegada final dele. Quando eu falo do meu pai, eu tinha muito problema com meu pai. Problema, assim, de opiniões. Eu debatia muito com o pai, e nossa, como eu debatia. Minha mãe que está aí no perfil do meu irmão, do Juan, ela pode confirmar. Eu debatia muito com meu pai. Mas eu debatia muito com meu pai porque o meu pai vinha de uma educação muito conservadora, por todos os motivos de vida que ele teve. E eu nasci num momento numa outra geração que vinha construindo uma nova educação, um novo pensamento, um novo momento. E meu pai é literalmente para mim hoje, o peso e o ponto de até onde eu devo chegar. Não é de até onde eu posso chegar, é de até onde eu devo chegar. Existe um ponto que dali eu não posso passar, que muitas das vezes meu pai passou. E não por uma questão dele não amar, por uma questão de querer fazer mal, nada disso. Por Como ele. uma questão de construção de educação antiga, conservadora, que veio desde um pouco antes de período militar, de ditadura. Né? Minha família é uma família de policiais militares. Né? E aí isso envolve mais uma construção imensa dentro do ser do meu pai. Né? Então, assim, o meu pai me ensinou muita coisa sobre respeito, que é uma coisa que eu falei hoje com o Inácio, que minha mãe vai rir disso em casa, que o Inácio ele fez duas manifestações hoje muito sérias e contou uma mentirinha para mim para poder meio que se safar de uma situação dele. E ele fez duas maculações muito sérias, assim, e eu dei um super esporro nele e falei para ele que ele não ia ser um menino desrespeitoso, mal educado. Eu nunca fui, meu pai e minha mãe nunca deixaram eu ser, nunca fui. Eu fui debater com meu pai, estava para lá de 18 anos no exército, e mesmo assim com argumentos, e mesmo com todo o debate que eu tinha com meu pai, que eu fui ter com meu pai, eu nunca nem sequer cogitei a possibilidade de ter uma reação. Você está entendendo? De ter algum embate corporal? Nunca, nunca, nunca. Eu tinha embate de fala, mas aí porque eu já era um adulto, já era um homem com pensamento próprio, né? E aí eu falei para ele, você vai chegar no seu momento de você poder ter pensamentos próprios e usar falas mais pesadas. Mas, ainda que você faça isso, é com respeito. Então, assim, eu fiquei muito chocado. E aí eu lembrei dessa palavra do meu pai. Pô, minha vingança é que você um dia vai ser pai.
seu filho vai fazer com você o que você está fazendo comigo, né? E eu acho que eu tive o meu primeiro momento, minha primeira pequena dose disso hoje. E eu falei com o Inácio, quase com lágrimas nos olhos, falando: você não vai ser um menino desrespeitoso, porque eu nunca fui. Se tem uma coisa que eu aprendi com meu pai e com a minha mãe, foi ser respeitoso. Até hoje, respeito os mais velhos, não importa em qual situação seja, não importa quem seja. Ainda que eu discorde, ainda que seja um mais velho, assim, é, como que eu posso dizer, de causar ranço, né? Ainda que esse mais velho mereça sofrer xingamentos, e ainda que, porventura, uma coisa que eu acho muito difícil acontecer, mas se eu chegar no momento de proferir xingamentos contra o mais velho, vai ser dentro de um contexto respeitoso de debate. Você está entendendo? Tem toda uma construção para você praticar qualquer ato. E o respeito não necessariamente está no resumo final da atitude, mas no quadro geral. Você tá entendendo? Então, isso que o Inácio fez hoje, para mim, assim, foi muito forte. Foi muito pesado. Foi muito pesado. E aí eu falei para ele: você não vai ser, não vai ser. Então, quando eu falo do meu pai, isso me traz muito. É assim como quando eu falaria da minha mãe. Minha mãe, assim, meu pai é meu ponto de limite, né? Ele é minha referência do limite até onde eu devo chegar, né? Não é até onde eu posso chegar, mas até Sim. onde eu devo chegar. A minha mãe, eu acho que é meu ponto de partida, né? Da onde eu devo sair para construir todo um raciocínio de criação amorosa, lógica, para todas as situações que eu me vejo hoje de qualidade, enfim, por aí vai, né? Eu acho que, como eu falei, minha mãe sempre foi o contrapeso do meu pai, né? Então, quando eu falo do meu pai, eu falo assim porque realmente, hoje, principalmente hoje, depois de pai, eu entendo muitas das coisas que meu pai dizia, fazia, e que na época eu não tinha a menor necessidade, não achava que tinha menor necessidade. E hoje eu entendo algumas coisas que meu pai fazia e realmente não tinha nenhuma necessidade. As coisas que a gente só vai entender bem no futuro com práticas, né? Então, pessoal, depois dessa prévia do próximo episódio, segunda-feira, que a gente vai partir daí, semana que vem, das nossas bases, de quem veio antes, para poder dar essas referências. Próximo episódio, segunda-feira, a gente parte desse princípio que falou agora no finalzinho, fundamental, é um negócio muito rico. Eu já enxerguei várias coisas aqui muito legais. Quem está aí Não live, a construção é diária, é constante, e graças a você com a gente podendo partilhar desse momento, isso faz o trabalho não nem parecer trabalho, faz o trabalho realmente parecer uma construção constante. Como eu falei para você lá no começo, se eu vou te ensinar alguma coisa com o que for, seja lá que seja bom, e ao mesmo tempo a troca vai acontecer. Sim, sim. E como eu não sou pai, eu vou absorvendo de um, de outro, o aprendizado vai acontecendo, vai tendo esse processo, e isso é muito rico. Então, aguardo vocês. Fala aí. Eu queria deixar aqui só uma dica Claro. com essa relação não falo de falar paternidade, não, falar de criação, porque a Luana, né, minha companheira, há umas semanas atrás ela fez uma live com a Asa Indieri, e elas falam sobre maternagem, que é todo um sistema de criação proveniente dos nossos ancestrais mais antigos, de terra de África, e que foi, assim, não vou dizer destruído, porque ele existe, mas desconstruído, começou a ser perdido, impedido. Então, acho que vale dar uma olhada na live dela sobre maternagem e vale dar uma procurada sobre maternagem, até mesmo no perfil da própria Asa Indieri, depois acho que vão botar aí no comentário. Luana, se você puder botar aí no comentário aí, e que eu acho que vai trazer muito para isso essa questão da criação, do contexto de criar. Quando você fala que eu não sou pai, e aí para aprender a criação, nesse contexto da maternagem já é diferente, entendeu? E a maternagem não tem a ver só com a mãe. É importante entender que não engloba a mãe, engloba uma comunidade. E eu acho que é importante dar uma lida nisso aí, dar uma pesquisada, que é muito interessante e muito
Rico. Maravilha. Antes de encerrar, eu vou dar um salve aqui o Rony Marroda. A gente entrevistou ele aqui outro dia, o ator Rony Marroda, irmão Zaço, é outro que só foi risos e choros a live com ele, porque quando entrou a esposa, entrou o filho, acabou o emocional da gente, a gente vê esse recorte, né, do que a gente está conversando aqui, sobre esses diversos aspectos, né, da família, né, pai, da mãe, isso que você fala da maternagem, esse ensinamento que, se fosse mais explorado, mais compreendido, seria ainda mais rico todo esse processo. Então, você que chegou agora, gente, vai ficar no GTV, não se preocupa. Em alguns dias vai para o YouTube também, para ficar lá mais fácil de você assistir. Os perfis tanto do João como da Lu, vai estar tudo aí na descrição, tanto aqui como lá do YouTube também. E já preparem perguntas para o próximo encontro. Eu certamente vou fazer esse dever de casa sobre maternagem, com certeza, porque isso é muito doido. Quando ela esteve aqui comigo e falou sobre acender o sol do outro, eu falei, já deu a sacudida. Então, assim, é uma pessoa muito, né, muito querida e rica. E, Jônio, mais uma vez, muito obrigado. Primeiro pela perseverança pré-conexão, que foi realmente um parto. Aquela. Vem aqui. E aí, olha ele aqui. Oi. Grande Inácio, maravilhoso. Falou. A gente está falando de você, hein? Tá falando de você. Você está famoso. Você está famoso. Tá de bobeira. Você está sendo o tema de uma grande conversa com grandes pessoas. Bom te conhecer. Porque eu vou encerrar, Júnior, com uma imagem aqui que de bom até que ele veja. Ele não lembra. Vai encerrar, gente. Fique com essa imagem aí. Olha essa foto, filho. Fique com essa foto. Quem é? Eu e você, pai. Cara, essa foto aí é uma das fotos mais especiais que eu tenho, né? Que junta muitas das coisas que eu amo na minha vida, né? Capoeira, Inácio, Luana que tirou, né? Assim, então, de todos os amores que eu tenho na vida, aí junta pelo menos duas coisas dela, três com a Luana batendo foto, e, né, fora as outras coisas. Outras coisas não, né? Acho que outros institutos, acho que é melhor colocar assim, que eu amo na vida, assim. E essa foto é muito, muito, e é muito maravilhosa, né, cara? A foto é muito boa, assim. Maravilha. Não sei nem o que dizer. Resumindo, pai besta. Pronto. Pai besta. Não adiantou nada ter um menino. Foi o que eu falei. Eu falei, se for menina, você é um pai bobão. Aí tive menino, pai bobão. Mudou nada. Querido, muito obrigado pelo esse primeiro encontro. Eu que agradeço, meu rei. Feito, de verdade, vários ensinamentos e reflexões. E vocês que estão aí com a gente, pessoal, nota na agenda aí mais uma vez. Segunda-feira, às 8, segundo episódio. Amanhã, terça-feira, nós temos o segundo episódio da minissérie Encontrar o Tom, que é onde a gente fala sobre a arte como ferramenta de transformação pessoal, de inclusão social, como que a gente pode trabalhar para tirar um cidadão melhor, uma pessoa melhor. Então, 6 da tarde, amanhã, encontro marcam você também. E, como de costume aí, né, a programação continua, terças e quintas são as lives do Café com Autoestima com os diversos convidados aí presentes. Tudo confirmando aqui, eu vou dar só um spoiler, amanhã a gente tem um participante do Masterchef Brasil, tá, gente? Só para poder deixar quieto aí, tá? Masterchef, tá de bobeira não, gente, o negócio aqui tá ficando claro. Tem que passar a receita. Desse jeitão. Obrigado a todo mundo, obrigado, meu irmão. Obrigado a você, meu rei, muito obrigado. Foi maravilhoso. Valeu, Lu, valeu todo mundo, Inácio, até mais.